A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 32, nos versículos de 1 a 35. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Tu já leu o título do vídeo? Sim. Chegamos no capítulo 32 de Êxodo, na história do bezerro de ouro. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas no mundo. E ele é conhecido não só pelos leitores da Bíblia, pelos cristãos, pelos religiosos, devotos, piedosos, não. A expressão bezerro de ouro é conhecida mundialmente, perpassa as culturas, porque esse bezerro de ouro, ele tem muitos significados, muitos símbolos, é muito simbólico, é algo que ultrapassa as fronteiras bíblicas, religiosas, porque o bezerro de ouro se tornou algo cultural. Quando a pessoa quer falar de algo que tem muito valor, que remete à riqueza, até o mercado financeiro usa, né, bezerro, touro, a força, a imponência desta imagem, né, que simboliza prosperidade, virilidade, fertilidade, poder, força, riqueza, enfim, é uma conotação, como eu disse, universal. E sim, as raízes desta história estão aqui, no capítulo 32 de Êxodo, que nós vamos agora estudar. Frase por frase, palavra por palavra. E vamos ver o que o Espírito Santo nos revela, nos ensina desse texto tão conhecido que já temos vídeos no canal. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Esse o povo viu, lembra quando eles estavam fazendo a Torre de Babel? Já começa assim, ó, o povo. Então, o povo viu. Quem é o personagem principal? Quem é o protagonista aqui? Tu já sabe, é o povo. E tu também já sabe, porque tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, porque tu tá aí com a tua Bíblia física na mão, que tu pode folhear. Tu sabe que esses 2 milhões não eram ovelhinhas, eram um misto de gente. A Bíblia diz que muitos vieram junto com o povo de Israel. Nós já vimos que tem rico, tem pobre, tem escravo, tem hebreu, tinha capatazes, feitores, oficiais de Faraó. Quer dizer, muitas pessoas foram temendo o Deus dos hebreus. E depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, muita gente, correu, fugiu do Egito para salvar a sua vida. E porque a história, vamos dizer assim, a propaganda era que Deus ia levar aquele povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, abençoada. Então muitos saem do Egito. E este povo, essa massa de gente, esse misto de gente, esse bando de escravos ou ex-escravos, estão achando que Moisés
tá demorando demais. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. E aí já começa. Nós sabemos que essa ansiedade, essa impulsividade, essa precipitação é natural do ser humano. É a natureza humana nua e crua, explícita. A gente não tem paciência. A gente quer para ontem. Então, tu imagina, este povo que eu já falei, misturado, tem de tudo nesse povo, eles estão vendo que Moisés está demorando demais. E quando algo ou alguém está demorando demais, nós costumamos ter ideias brilhantes, mirabolantes, geniais para resolver o problema. É ou não é? Cada um de nós parece que dá uma coisa na cabeça, uma comichão, uma coceira, e tu tem que agir, tu quer inventar moda. Lembra quando Sarai achou também que estava demorando demais para o marido ter um filho, e ela teve a brilhante ideia, o plano genial de dar a sua escrava egípcia, Agar, para Abrão, para que ela concebesse um filho, e isso mudou o curso da história, porque nasceu Ismael, né? O pai dos árabes. E tu sabe como que judeus e árabes se relacionam até hoje. Tu lembra quando Rebeca, desgostosa, infeliz da vida, aborrecida da vida, com as esposas da terra, estrangeiras, idólatras, que Esaú tinha, manda Jacó para a sua terra natal para encontrar lá uma esposa? E sim, nós sabemos os bastidores. Para fugir da ira de Esaú, ela manda Jacó para a casa do seu irmão Labão. E aí, se tu não sabe, tem uma playlist no canal sobre Gênesis e todas as histórias estão relatadas. E acredita-se que Rebeca nunca mais viu seu filho amado Jacó. Que ela morreu sem se despedir do filho. Então, eu te dei 2 exemplos, mas a gente pode encontrar na Bíblia 200 exemplos sobre a impulsividade, a precipitação, a ansiedade humana diante de uma demora. E aqui o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, o que acontece? Nós devemos esperar em Deus, confiar em Deus, e isso não é natural. É só o Espírito Santo produzindo em nós, de dentro para fora, a fé. Tu confiar, tu te entregar, tu te render, tu descansar, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Deus está cuidando de tudo e de todos. Nós temos essa, como eu falei, coceira, comichão, essa vontade nos impele a agir, quando muitas vezes tu não tem que fazer nada, a não ser esperar. Espera, pois, pelo Senhor. E aqui o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão. Pensa nesse povo, claro, não deve ter sido os 2 milhões, mas não importa, 100 pessoas ao teu redor, vamos, né, por baixo, 200, sei lá, 300, o povo, então reuniu-se, quem reuniu-se? O povo, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão. Aí tu imagina esse povo ao redor de Arão, a gritaria, a conversa, a pressão, o mal-estar, né? Tudo isso para cercar, constranger, pressionar Arão. Quem é Arão? Arão é o irmão mais velho de Moisés, escolhido por Deus para ser boca de Moisés. Moisés diz para Deus:
Eu não sei falar. Como que eu vou chegar diante de Faraó? Sou pesado de língua. Sou pesado de boca. E Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, diz: Arão, teu irmão, vai ser a tua boca. Ele vai falar com o Faraó. E ali, eu falei para vocês, começa uma dupla dinâmica, abençoada por Deus. Então, vou te falar, não julga Arão antes da gente estudar esse capítulo. Não começa a apedrejar Arão, porque Deus escolheu Arão, porque Deus abençoou Arão. Eu já falei para vocês que Arão era iluminado, o significado, lembra no outro vídeo? Elevado e iluminado. Ele era filho de pais da tribo de Levi. O pai era Levi, o pai era levita e a mãe também era. E eu falei para vocês que isso era uma bênção, isso era algo forte, algo poderoso, algo que agradava o coração de Deus. Então Arão vem de uma linhagem e ele é o sumo sacerdote. Ele é sacerdote escolhido por Deus. A linhagem vem de Arão. Então o que acontece? Moisés subiu o monte e não volta? Tá demorando? Quem é o substituto? Ou quem é o vice? Arão. E o povo cerca Arão, pressiona Arão, constrange, né? Não subestima essa situação. Não acha que isso é fácil. Ou que tu, no lugar de Arão, não. É um povo que está reunido em volta de ti, te dando ordem. Por que eu tô falando isso? Porque olha o que ele diz. Olha o que eles dizem. Levante-se. O que quer dizer? Isso é imperativo. Então esse povo não foi gentil. Deve estar aos berros, uma loucura, ameaçando. Enfim, a gente imagina o constrangimento, né? Coagindo Arão. Levante-se. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu fico até imaginando, né? Quem que deu essa ordem para Arão? Quem que encabeçou isso aí, né? Eu imagino que egípcios. O que tu pensa? Que estavam ali? Porque, ó, levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Então, quem é que tem a cultura politeísta, idólatra? Os egípcios. Tá, não sei, mas eu imagino. E levante-se, dando ordem para o sumo sacerdote, por mão de Moisés, né? E diz essa expressão, ó, quanto a este Moisés. Eu acho muito desrespeitoso, muito pejorativo. Algo de pessoas que não respeitavam a autoridade, a liderança de Moisés, né? Como é que tu interpreta? Ó? Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então, quem tirou esse povo do Egito não foi o Deus dos hebreus, foi Moisés. Moisés foi o libertador. E eles não sabem o que aconteceu. Aí vem 2. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então tu imagina que isso é um tempo transcorrido, porque aqui tu tá lendo um versículo atrás do outro, mas eu imagino o tempo, a discussão, a confusão. E aí o que Arão faz? Ele ganha um pouco mais de tempo, porque até que todos, porque ali diz, ó, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Isso aqui também transcorre um tempo. As pessoas têm que fazer isso para ter o material, né?
Então, todo o povo, ó, olha aí, ó, sublinhar ali, ó, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxearam. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então, tá bem claro que fez. Quem? Arão, recebendo das mãos deles o ouro, né? Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, observa quem é que disse. Disseram, o povo, não foi Arão que disse. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Então olha que a loucura aqui já está começando, porque lá no 1, quem tinha tirado eles do Egito era o homem que nos tirou do Egito, o homem que tinha tirado do Egito. Agora, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, tá? 5. Arão, vendo isso, aqui tá o detalhe, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Então, o que acontece aqui? Não sei como está na tua Bíblia. Sempre que eu falo isso, pessoal, é porque existem muitas traduções, muitas versões. Eu já tratei disso aqui no canal. Tem vídeos em que eu explico uma por uma das versões. Claro, eu não esgotei, não é exaustivo, mas tipo, a maior parte das traduções, versões, eu já abordei. Então, dependendo da tua tradução, está diferente. Por isso que eu digo, ó, eu não sei como é que tá na tua. Então, eu falo sempre da tradução que eu tô usando. Então, na minha, tá escrito assim, ó. Amanhã haverá festa ao Senhor, com letra maiúscula. Então, aqui, vamos dizer, está o atenuante de Arão. O álibi de Arão, não sei se dá para usar essa expressão. Ele não disse para o povo adorar o bezerro. Não está dito aqui. Ele edificou um altar diante do bezerro. Ele não edificou um altar para o bezerro. Tá? Ele edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Então, esta palavra no original hebraico é Deus, o nosso Deus. Está escrito aqui aquele tetragrama do nome de Deus, o Deus eterno, o Deus criador, o nosso Deus, o Deus de Israel. O Deus Altíssimo, o único e verdadeiro Deus. Então, ele diz, amanhã haverá festa ao Senhor. Não haverá festa para o bezerro, ou, como foi dito no 4, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, certo? Então, guarda isso, tá? 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Tu tá vendo que é tudo no plural, então é o povo. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Eu já falei nos vídeos que já tem no canal sobre, esse capítulo, de que o original, vou repetir, não sei como é que tem na tua Bíblia, na minha tá bem ali destacado, divertir. Esse divertir é orgia, sexo, relações sexuais. É que eu tenho que cuidar das palavras, vocês não imaginam como isso prejudica muitas vezes o alcance do vídeo. Mas assim, ó, não é uma coisa inocente, não. Os cultos pagãos, os cultos idólatras, eles envolviam prostituição, promiscuidade,
sexo, relações sexuais, enfim. E aqui está sendo dito isso, que o povo se sentou para comer e beber, uma festa tem comida e bebida. E aí olha o que diz, e levantou-se para se divertir. Esse se divertir tem esta conotação sexual, tá? 7. Então o Senhor disse a Moisés, é como se saísse a cena dali, né? E foca em Deus e Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, ó, quem é que tirou o povo do Egito? Se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Eu li corrido porque assim, ó, é o próprio Deus falando, é o Senhor Deus falando, é o Eterno falando. Então, é parecido com Adão, né? Olha o que eu vou falar. Adão, quando Deus pergunta para Adão, né? E ele diz, a mulher que tu me deste. Aqui é o próprio Deus dizendo para Moisés, o teu povo, o seu povo, né? A ira de Deus se acendeu. E ele queria consumir o povo. E queria fazer uma aliança com Moisés. Ó, e de você farei uma grande nação. Tipo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia o final da história. Nós também já sabemos que essa geração não entrou na terra prometida. Essa geração rebelde, teimosa, idólatra, murmuradora, pereceu no deserto. Então Deus estava já pulando os capítulos. Vou fazer de ti uma grande nação, né? Mas o que acontece? Moisés, que é um tipo do Senhor Jesus, que é um tipo do Espírito Santo, né? Da presença de Deus, ele intercede pelo povo. 11. Porém, Moisés, sempre falo para vocês, o porém, quer dizer, o que vem agora é totalmente diferente do que passou. Então, porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Gente, suplicar é implorar, é se humilhar, é se rebaixar, é clamar. Então, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Então, o povo não reconhecia Deus como Senhor, mas Moisés reconhecia. Então, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Lembra? Deus disse que o povo era de Moisés. Agora Moisés devolve para ele e diz, o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Então, o que Moisés está fazendo? Está devolvendo, como a gente diz, né? A bola, né? Tá jogando de volta para Deus. Porque ele está dizendo assim, ó, foi tu que tirou esse povo, teu povo da terra do Egito com grande poder e forte mão. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Eu acho isso a coisa mais linda. Porque tu vê, em primeiro lugar, a intimidade, o relacionamento de Moisés com Deus, mas a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a capacidade de dialogar, de persuadir, de argumentar com Deus, que nós devemos ter quando estamos orando, porque Deus se agrada
na verdade, do íntimo. Não adianta tu ter uma coisa no teu coração, na tua mente, na tua alma e falar outra. Tu acha que Deus não sabe? Então rasga teu coração, abre o teu coração na presença de Deus. Seja sincero, seja verdadeiro. Deus se agrada disso. Se tinha uma coisa que me comovia, que me alegrava como professora, é quando uma criança, com todo respeito, com toda educação, vinha falar algo diferente do que eu tinha falado, com argumentos. Eu lembro uma vez de um menino que aprontava, e um dia eu, chega! E eu sabia todo o contexto dele, né? Então dava chance. Aí um dia eu digo, chega, eu vou botar um bilhete e amanhã tu não entra, sem teu pai, mas aquele rolo. Quando a tua paciência vai. E tinha um menino, crente, cristão, filho de pai e mãe, crente, cristão. O guri era uma bênção e era amigo do outro ali. E aí ele levantou a mãozinha e disse que queria falar comigo. Aí eu deixei ele se aproximar, chegou bem pertinho de mim e ele falou assim, prof, todo mundo merece uma segunda... Eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Todo mundo merece uma segunda chance. E não sei o que. E eu assim, como segunda chance? Eu já dei umas 20 chances. Mas ele continuou argumentando. Eu nunca vou esquecer. O guri, o amigo do guri, ele me venceu no argumento, na humildade, na educação, no respeito. E eu lembro que eu arranquei a folha. Eu tava fazendo o bilhete, porque nós tínhamos agenda, né? Caderninho ali com os bilhetes, que aí ia todo dia e voltava. Aí o menino intercedeu. E eu lembro que aquilo entrou no meu coração, sabe? Eu discerni, eu percebi que ele estava certo, que o efeito não ia ser bom, que o coitadinho do menino ia sofrer. Enfim, Deus usou aquela criança para salvar a outra. Aí eu peguei o bilhete, arranquei, e aí foi um choque, porque daí eu arranquei a folha, porque sim, eu não podia deixar aquela folha ali na caderneta, né? Aí eu arranquei, embolei e botei no lixo. Mas sim, depois eu tratei com o guri. Mas eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci. E aqui eu vejo, guardadas as proporções, as diferenças, exatamente isso. Uma professora mudando a sua opinião por causa de uma criança que intercede pela outra. O Deus Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, que sabe tudo, mudando de ideia, mudando sua opinião, revendo, porque Moisés, o seu amigo, estava intercedendo por aquele povo teimoso, murmurador e idólatra. Então, esta sabedoria é o próprio Espírito Santo em Moisés. Porque o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade de discernir, de ser sábio, de ter entendimento, de conseguir falar as palavras certas na hora certa. O homem sábio discerne o tempo e o modo. E aqui Moisés foi sábio. Moisés foi cheio do Espírito Santo. Moisés intercedeu pelo povo. E o Espírito Santo intercede por nós. E o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca. Então, essa conversa aqui, esse diálogo de Moisés com Deus, essa intercessão é muito forte, muito linda. Ele diz para Deus, deixa de lado o furor da tua ira, dá uma chance. Então, só um homem de Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, é que consegue chegar neste lugar e falar com Deus dessa forma. E isso lembra outro servo de Deus, Davi, que Davi disse para Deus, não me repreenda na tua ira, não me castigue no teu furor. Lembra Abraão quando disse para Deus, não te ires contra mim se eu te perguntar, quando ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, e claro, também por Ló. São muitas passagens. Então, quando tu não tá pedindo para ti, isso é muito lindo. Como a história do meu aluno, Moisés não estava pedindo para ele,
não tinha um interesse ali. Ele estava pedindo pelo povo, ele estava intercedendo pelo povo. Abraão não estava pedindo para si, ele estava intercedendo por Sodoma, Gomorra e direto e indiretamente pelo seu sobrinho Ló. Davi, então, não te ires, não me repreende na tua ira, no teu furor. É isso que Moisés fala. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança perpetuamente ou eternamente. Aqui está eternamente, mas eu sabia perpetuamente. Então, olha o que eu vou te falar aqui. Eu ia ler o 14, mas eu vou esperar. Tu já leu, né? Tu tá aí com a Bíblia aberta, tu já sabe o que vai acontecer. Mas aqui temos outra pérola de sabedoria. Tu usar as palavras da pessoa, claro, aqui é Deus, né? Tu não vai usar contra Deus, não. Tu vai falar a palavra de Deus para Deus. Quando a palavra de Deus está dentro do teu coração, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando tu crê tanto na palavra de Deus, que tu fala para Deus a palavra de Deus. Então, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus ouve a palavra dele na minha boca. Então, Moisés citou a palavra de Deus para Deus. Na minha Bíblia está entre aspas. Porque Deus disse para Abraão, ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, né? Como a areia do mar. Então o que acontece? Moisés está dizendo para Deus o que Deus disse. E olha qual é o efeito. O que aconteceu? 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Aí muitos têm a tradução que diz Deus se arrependeu. A ideia de se arrepender não é boa, porque a ideia de arrependimento tem a ver com algo errado. E Deus não erra, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. A ideia de mudar de ideia eu não vou fazer isso agora. Ou eu vou mudar a estratégia. Como eu disse no meu exemplo pessoal. Usei outros métodos para resolver aquela questão. Porque naquele momento eu estava já cansada, irada. Então, era uma alternativa? Era. Eu estava correta? Estava. Mas eu posso mudar de ideia. Eu posso fazer de outro jeito. O homem sábio discerne o tempo e o modo. O que é o modo? O jeito, a forma, como que tu vai fazer. E é isso que tu tem que interpretar aqui. Que Deus não, se na tua tradução diz Deus se arrependeu, não é essa a ideia correta, a ideia completa. Porque eu me arrependo do que eu faço de errado. Eu me arrependo do que eu penso errado, do que eu falo errado, do que eu sinto errado. Quer dizer, a gente se arrepende. Né? Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Mas Deus, ele é perfeito. Ele não erra. E eu já falei, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Deus eu sou. Então, é melhor esta tradução ou essa interpretação, essa forma de dizer que Deus mudou de ideia. Vou fazer de outra forma, tá bom? 15. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritos. Isso aqui é uma redundância explicativa, para deixar bem claro que as tábuas estavam escritas dos 2 lados. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Então, o que acontece aqui? A obra de Deus, o escrito de Deus, o registro de Deus, que nós já sabemos o que é. Os 10
mandamentos, né? Aí, olha o que aconteceu. Quando Josué, lembra que Moisés subiu e Josué ficou embaixo, guardando, protegendo, vigiando. Lindo demais isso. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Porque tu tem que entender que Josué não sabia da conversa de Deus com Moisés lá no monte. Então ele partiu do princípio da experiência e ouviu alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Moisés já está sabendo, né? O que está rolando lá. O que quer dizer alarido de pessoas cantando? A festa. Música, dança, né? A diversão que tu já entendeu, né? Quanto menos eu falar, melhor para o alcance do vídeo. 19. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Aí eu tenho que parar aqui antes de tu ler o que vai acontecer. Ele falou para Deus não ficar irado, né? Deixa de lado o furor da tua ira. Ele falou para Deus: ó, Senhor, não fique irado. Aí olha o que está escrito aqui. Moisés ficou muito irado. Então, a ira de Deus era totalmente legítima. Era a ira santa. A santidade de Deus estava sendo ferida, ofendida, tocada. Então, o que aconteceu? Quando Moisés se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, a ira santa, a ira de Deus, o zelo de Deus consumiu Moisés. Por quê? Ele arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Vamos parar aqui. A ira de Deus foi, vamos dizer, aplacada pela intercessão de Moisés. Mas quando Moisés ouviu, a ira tomou conta dele. E daí ele quebrou as pedras, que eram obra de Deus. Imagina que ira, hein? Que força, que poder, que revolta ali, né? Que indignação que ele ficou. E aí, tem essa parte aqui, ó, que a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Ele pegou o bezerro, queimou o bezerro e reduziu a pó. E aí, ele colocou o pó na água. Lembra que é ouro, né? Lembra que as argolas, tudo, virou bezerro. Aí derreteu, aí virou pó. E esse pó é ouro. Ele pegou o ouro e botou na água. E aí ele deu de beber aos filhos de Israel. A gente não sabe o que quer dizer isso. A gente não sabe. A ira de Moisés ainda precisava dessa demonstração. Ele estava tão irado. Tipo quando uma pessoa pega e faz o outro engolir uma coisa de ira. O Senhor Jesus, quando entrou no templo, lembra? O zelo da minha casa me consome. O zelo da casa de Deus, né, consome. Então, pode ser que esta água com o pó do bezerro fizesse parte ainda da explosão da ira de Moisés. Outros acham que fazia parte de um ritual, então ele queria que aquelas pessoas que tinham sido pegas, pecando, adorando, fazendo tudo isso, completasse o ciclo do pecado, fizesse tudo que tinha que fazer para depois receber a punição à altura. O que quer dizer isso? Eu não sei. Eu sei o que dizem, né? As hipóteses. Será que isso ia fazer com que aquelas pessoas morressem? Porque
Porque nós sabemos que em alguns rituais pagãos, demoníacos, malignos, de feitiçaria, bruxaria, encantamento, essas coisas de ciências ocultas, a pessoa tem que ingerir, né? Seja alimento, seja bebida, seja sangue, seja coisas horrorosas. Porque o demônio, o espírito maligno exige aquilo. Será que faltava isso para alguns? A gente não sabe o que quer dizer, mas Moisés fez isso. Então, essas são as 3 hipóteses, né, de interpretação que eu encontrei para isso. Espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. O que tu acha que simboliza isso? Porque a água é vida. Aí uma água com ouro de um bezerro idólatra, morte? Má água? Água envenenada? Uma água má? Pode ser, né? 21. Depois, Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Aí, usando uma expressão nossa aqui, cai os butiá do bolso. Aqui a gente perde total. Porque olha o tom, olha o respeito. Agora não tá irado. Não tem nem nada que justifique, vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer? A forma respeitosa, a forma cortês, a forma benevolente, sei lá, misericordiosa. Por que ele fala assim com Arão? Por que ele fala assim? O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Então, Moisés não está dizendo, Arão, tu pecou, Arão... Não, ele não está acusando Arão. Tu tá lendo? Tá com a tua Bíblia aberta? Ele tá perguntando, o que esse povo fez? Nós que estamos lendo desde o versículo 1, sabemos que o povo cercou, que o povo constrangeu, que o povo pressionou Arão. Nós sabemos. E aí ele diz, para que você trouxesse sobre ele quem? Sobre o povo, tão grande pecado. Daí tu começa a notar, qual é o teu grande pecado? Idolatria é um grande pecado. Eu também, no canal, nós já temos muitos vídeos sobre isso, que eu falo sim. Para a cruz de Cristo, para o sangue de Jesus, pecado é pecado. Mas há diferença de pecados. Há pecado, pecadinho e pecadão. Sim, há consequências. Há pecados que são crimes. Há pecados que são ignorância. Então tem muita diferença. E aqui, aquele momento sublinha grande pecado. Moisés está dizendo que o povo, você trouxesse sobre ele tão grande pecado. Então, o que é o tão grande pecado? Idolatria. Então, isso não é um pecadinho. Isso não é um pecado, isso é um pecadão. Porque tão grande pecado, a gente pode substituir por pecadão. Então, sim, a idolatria, adorar outros deuses, divindades, imagens, esculturas, orar, se curvar, dar beijinho, fazer promessa, seja lá, é um tão grande pecado. É um grandíssimo pecado. É um pecadão, tá? Então, as pessoas que dizem, não faz... Leia a Bíblia. Aprenda o que a Bíblia diz, tá? Vamos lá. Aí, o que eu interpreto aqui? Que Moisés amava seu irmão, óbvio. Mas ele conhecia o seu irmão. E ele conhecia o Deus que tinha escolhido o seu irmão para ser sacerdote. A gente não está falando de qualquer um. A gente está falando do sumo sacerdote. A gente está falando de Arão. Arão sabia muito bem o que estava acontecendo ali.
E esta pergunta de Moisés é muito inteligente. O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? 22. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Igual Moisés falando com Deus. Então, olha a intimidade. Quando tu tem amor, amizade, sinceridade, verdade, tu consegue falar dessa forma. Não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso para o mal. Então, a gente já sabia, porque Deus tinha dito que esse povo era teimoso. O próprio Deus disse: esse povo é teimoso. Cabeça dura. O que é alguém teimoso? Uma pessoa teimosa, cabeça dura, rebelde, sabe? Obstinado. Então, Deus disse: esse povo é teimoso. A gente não pode ser teimoso. A gente tem que ser sábio. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser ensinável. Tem que ter capacidade de mudar de ideia, de voltar atrás. O meu pai dizia que pior do que mudar de ideia é não ter ideia para poder mudar. Então, esse povo era teimoso, era cabeça dura, era rebelde. E aqui, Arão, o sumo sacerdote escolhido por Deus, está dizendo: tu sabe que esse povo é propenso para o mal. Então ele tem uma tendência para o mal, uma inclinação para o mal. Ele vai ser pelo lado errado. Isso que Arão disse. 23. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Aí, aqui, ele mentiu. Aqui, ele mentiu. Mentiu pro tio, como nós falamos aqui. Volta lá no 4, pra tu ver. 4. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então, quem fez o bezerro de ouro foi Arão. Foi ele que trabalhou o ouro e fez o bezerro de metal fundido. Fez o bezerro de ouro. Lembra? Verdade com cabeça de mentira? Ou o contrário? Mentira com cabeça de verdade? Meias verdades não são verdades. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, idôneo, honesto, íntegro. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui Arão mentiu. Porque a gente sabe que foi ele que fez o bezerro de ouro, certo? 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, olha bem, na presença de Moisés o povo estava descontrolado. Agora imagina quando Moisés não estava, tá? Só para tu ter uma base. Vou repetir. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, aqui a gente vê uma crítica, né? A gente vê uma avaliação negativa de Arão. Então, Arão não teve rédea, não teve pulso, né? A gente não vê em nenhum momento ele orando, ele pedindo para que Deus intervenha, a gente não vê isso. Então, Arão tinha deixado à solta para vergonha. Aí, de novo, esse vergonha é uma conotação, vergonha, pecado, nudez, né? No meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então isso lembra o que o Senhor Jesus disse, né? Vinde, quando ele ensinou: vinde, benditos do meu Pai. Venham, venham, venham para o meu reino, venham para o reino que eu preparei, venham para o meu lado. Apartai-vos de mim, vós, ou vocês que praticam a iniquidade, a maldade, o pecado, né? Quem é que se juntou a ele?
todos os filhos de Levi. E Arão era da tribo de Levi. E Moisés era da tribo de Levi. Lembra? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Levi? E sim, né? Eu tô falando da tribo toda. Aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Então, o que foi dito aqui? Morte aos idólatras. Morte àqueles que adoraram obra humana, prata e ouro, né? Claro, o bezerro era de ouro, mas eu tô falando prata e ouro no sentido de metais preciosos. O bezerro era de ouro. Mas o Salmo 115, nos versos 5 a 8, é um texto muito forte, muito importante, que está em todas as Bíblias, se é que você me entende. Diz assim, ó: prata e ouro, os deuses deles, os ídolos deles são prata e ouro, obra humana, obra das mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não tocam, não apalpam, não pegam nada, têm pés, mas não andam. E olha o que diz: som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem, que confiam, que adoram, que cultuam, que oram, que fazem promessa, que colocam na bolsa, na carteira, que mais? Sei lá, na prateleira. Quer dizer, quem se relaciona com ídolos, com deuses, com divindades, com falsos deuses, com imagens de escultura, vão se tornar igual a eles. Eles não têm vida, não têm som. A maioria deles é oco. Eles não têm nada por dentro, literalmente são ocos, são vazios. A pessoa que adora, que cultua, que se prostra, que se inclina, ela vai ficar igual a eles, sem vida, oco, vazio. E hoje, nos nossos dias, nós temos visto depressão. A pessoa tá igual um zumbi, ela tá viva, mas tá morta. Então, é muito chocante essa passagem do bezerro de ouro, porque Moisés manda matar, porque os levitas matam, mas a Bíblia se explica. Ah, pegaram a espada e mataram? Sim, mas hoje não pega espada e mata. Não, é crime, não pode. Só que Deus está dizendo que se tu fizer isso, tu vai morrer em vida. Porque tu ter um nariz e não poder sentir cheiro, tu ter olhos e não poder ver, tu ter ouvidos e não ouvir, tu ter boca e não falar, tu ter mão e não mexer, isso aí é vegetar. Isso aí é tipo tá numa cama, num hospital, numa UTI, tu já morreu. Entende? A Bíblia está falando de uma morte real, porque acabamos de ler, 3.000 morreram nesse dia. Mas e nos nossos dias? E quando os sacerdotes, líderes religiosos ensinam o povo a fazer isso? É uma comunidade que está morta? Porque é o que a Bíblia diz. Salmo 115, lê na tua Bíblia, sublinha, pausa o vídeo, vai lá e lê, folheia aqui e diz se não é isso que está escrito ali. Deus considera a idolatria tão grande pecado. Isso ofende a Deus, isso é abominável diante de Deus. E nós devemos falar a verdade. Só Deus sopra o Espírito Santo, sopra a vida, o fôlego de vida em nós.
Ele que nos dá a vida. E é Ele que diz, acabou. E tira a vida e recolhe. E foi o que aconteceu nesse dia. 3.000 homens morreram. 29. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Então, às vezes, dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela, dos teus amigos, dos teus vizinhos, dos teus colegas, as pessoas que tu ama, elas são idólatras. E aqui tá dizendo, ó, te consagra, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, não importa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se tu é de Deus, tu vai ter que ficar do lado dos que, ó, quem é do Senhor, vem até mim. Ah, mas ela é minha mãe. Ah, ela adora imagem. Ah, mas ele é o meu pai. Ah, mas adora imagem. Ah, é o meu filho, é minha sobrinha, é meu primo. Mas adora imagem. Consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Ser fiel custa caro. Renunciar, carregar a cruz, ter uma vida de santidade, ser uma decisão diária. E isso dói, dói muito. 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: ó, sublinha, vamos lá, esse capítulo é muito forte. Vocês cometeram um grande pecado. Tá aí na tua Bíblia, é um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Tipo, eu vou me esforçar. 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. O livro de Deus, né? O livro da vida, o livro da salvação, que o nosso nome está escrito. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o que está sendo dito aqui? Qual é o contexto aqui? Quem comete o grande pecado, tão grande pecado, vai ter o seu nome riscado do livro da vida. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita idólatras. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Então, aqui, mais uma vez, a Bíblia falando sobre castigo. Punição, juízo, sentença. 35. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Então tá bem claro que quem fez foi Arão. E sim, o Senhor feriu o povo, o Senhor castigou o povo.